Há mais de 2 décadas, o Brasil carrega um vazio. Desde 2002, o Hexa é uma promessa nunca cumprida. Técnicos, gerações, filosofias se sucederam, mas o troféu não voltou. Agora, pela primeira vez, um treinador europeu assume o comando, Carlo Ancelotti. Hoje vamos investigar se essa aposta é a chave para o Hexa ou um risco calculado demais. Sem paixões, apenas fatos, contexto e reflexão. Ancelotti ergueu taça em praticamente todo lugar por onde passou. E além disso, é o único técnico campeão nas 5 maiores ligas europeias e dono de 5 Champions Leagues. No Milan, puxou o time de Pirlo e Kaká para 2 títulos de Champions em 2003 e 2007, mais um Scudetto em 2004, Copa da Itália, 2 Supercopas da UEFA e o Mundial de Clubes de 2007. Foi para o Chelsea e cravou o único doblete da história do clube, Premier League mais a FA Cup de 2009 e 2010. Ainda com recorde de 103 gols na temporada, além de ter vencido a Community Shield. No PSG acabou com um jejum de quase 20 anos, levando a Ligue 1 de 2013. Chegou ao Real Madrid na sua primeira passagem e entregou a sonhada La Décima em 2014, junto com uma Copa do Rei, uma Supercopa da UEFA e o Mundial de Clubes. No Bayern, manteve o ritmo, levantou a Bundesliga em 2016 e 2017, e também a Supercopa Alemã. Voltou ao Real em 2021 e já empilhou outra Champions. Depois repetiu a dose em 2024, além de La Liga, Copa do Rei, Supercopa da Espanha, Supercopa da UEFA e outro Mundial de Clubes. Contando tudo, 5 Champions, 6 ligas nacionais diferentes e mais de 21 taças entre Copas e Supercopas, somando 31 títulos oficiais de treinador. Ou seja, se existe alguém acostumado a palco grande, pressão pesada e vestiário cheio de craque, sem dúvida alguma, é ele. No Milan, ele usou aquele 4-4-2 de losango com Pirlo de regista e o Kaká flutuando. No final resultou em Champions. No Chelsea ele mudou para um 4-3-3 bem vertical, que aproveitava a força física do Drogba e a genialidade do Lampard. No Real Madrid atual, ele parte de um 4-2-3-1, mas na prática vira 4-4-2, sem a bola para fechar o corredor central, e um 4-3-3 quando precisa acelerar um pouco mais o jogo. Até no Everton ele testou uma formação diferente, foi o 4-4-1-1 para tirar o melhor do Richarlison. O ponto é que antes de escolher o desenho, ele conversava com o elenco. Ele sentia onde estavam os talentos e montava o quebra-cabeça em torno disso. E na seleção isso vale ouro, porque o técnico pega os jogadores prontos, cada um vindo de um sistema diferente. Sei lá, o 3-2-5 do Guardiola, o 5-4-1 do Simeone, o 4-2-2-2 do Brasileirão, aleatório. Com pouco tempo de treino, ouvir o jogador vai fazer uma certa diferença para ele. E aqui no Brasil, essa elasticidade de montar formações pode casar o futebol arte com a organização europeia. Imagina um 4-3-3 base, mas que vira um 4-4-2 losango, com o Paquetá ali jogando de meia central, ou um 4-2-3-1 que deixa o Vini Júnior mais solto para jogar no mano a mano, enquanto mantém um Casemiro e um Bruno Guimarães protegendo a área para ajudar os zagueiros. Além disso, o Ancelotti costuma mudar o plano dentro do jogo, né? Ele puxa o Modric para a primeira linha de construção e empurra os laterais por dentro, ou sobe uma pressão alta nos 15 minutos finais. Tudo isso já foi visto no Real, né? Mas com a seleção pode testar algo parecido, usar o Danilo como zagueiro na saída, liberar o lateral esquerdo e criar uma superioridade numérica mais rápida. E o Danilo foi só um exemplo do nosso, talvez, pior zagueiro em capacidade técnica. Agora que a gente vê o Alexandro e o Marquinhos atuando em alto nível nesse último amistoso, a gente tem várias opções no nosso elenco, como até mesmo o próprio Gabriel Magalhães. Mas enfim, no resumo, essa flexibilidade é a ponte possível entre a criatividade brasileira, o drible, o improviso, a troca de posições e o manual de ordem europeu, que garante consistência, se ele acertar o ponto de equilíbrio, né? Ele ganha o melhor dos dois mundos, talento solto na frente e um time compacto lá atrás. O Ancelotti, que não é segredo pra ninguém, tem uma fama de paizão, mas sem perder a mão firme também. No Real Madrid ele chama o Modric pra conversar no café da manhã, pergunta da família, e depois encaixa o croata onde o time precisa. O cara sai de lá se sentindo o dono do vestiário. Quando o Benzema ganhou a bola de ouro, o Carleto fez questão de elogiar o esforço do francês em público e cobrar ele só no privado. O recado foi claro pro elenco. Crítica se resolve dentro, elogio vai pra imprensa. Esse estilo dele, tapinha nas costas, mais uma cobrança mais pontual, baixa a temperatura em elencos cheios de ego. Se um reserva reclama, o Ancelotti explica o porquê da escolha dele, mostra vídeo com números e muitas vezes dá chance no jogo seguinte. O jogador percebe que há critério e acaba comprando a ideia. Na seleção, isso ia valer muito. O grupo se reúne por poucos dias, então não dá tempo de feridas cicatrizarem ou acabar algumas mágoas que ficaram. Se o técnico desagrada alguém publicamente, o ruído vai pra rede social em questão de minutos ou segundos. Por isso resolveu conflitos no tete-a-tete, como ele sempre fez, tende a manter o vestiário fechado. Outro ponto que é importante é proteger o elenco nas coletivas. O Ancelotti aceita levar a pancada do jornalista para blindar o jogador. Foi assim quando o Vini Júnior sofria críticas por finalização e o técnico disse: o garoto vai ficar ótimo, deixa o tempo agir. Internamente, ele treinou finalização específica com o brasileiro e os números acabaram melhorando.
Pro Brasil, a receita é parecida. Conversa no olho a olho com quem joga no exterior e com quem atua no Brasileirão. Dá espaço pros líderes que são naturais, por exemplo, o Marquinhos, o Casemiro, e segurar a bronca na mídia quando o time tropeçar, né? Se mantiver esse ambiente leve, a seleção aumenta a chance de render no curto prazo, e se perder o controle do ego dos craques, a maré vai virar contra bem rápido. Não faltam exemplos de brasileiros que cresceram sob o comando do Ancelotti. O Kaká mesmo é um grande exemplo disso. Ele foi bola de ouro e o Vini, de uma forma ou de outra, a gente sabe que também foi. O Marcelo virou um dos maiores laterais da nossa geração e o Casemiro transformou-se em um pilar essencial no meio-campo. Diversos brasileiros atingiram o nível mundial no Real Madrid e sob o comando do próprio Ancelotti. E até jovens, como o próprio Endrick, já trabalharam com ele no dia a dia. Essa lista reforça que o técnico entende as nuances técnicas e emocionais do jogador brasileiro. Porém, isso não é necessário para lidar com a nossa cultura. Desde o 7-1 para a Alemanha, a seleção vive uma ansiedade que poucas outras equipes sentem. Basta um tropeço para voltar à discussão sobre o futebol arte e o peso de ganhar jogando bonito. Esse trauma mudou como a imprensa trata qualquer técnico. O Filipão contou que depois daquela goleada, a pressão foi implacável. Agora é Ancelotti quem carrega não só a missão do Hexa, mas também a desconfiança de uma torcida ainda machucada. Logo que ele chegou ao Rio, o italiano começou a aula de português, porque quer falar a língua do torcedor, mas a barreira vai além de gramática. No vestiário rola algumas gírias e piadas, e aquela emoção que é difícil de traduzir. Se a mensagem não pegar o tom certo, a tática se perde no caminho. Pro brasileiro, o drible e improvisação são quase partes da identidade. O Ancelotti, por outro lado, ele gosta de linhas curtas, transição rápida e funções bem claras. O risco é podar essa criatividade sem entregar resultado na hora. Foi o que aconteceu com Dunga em 2010 e Tite em 2022, criticado por serem sérios demais no estilo. A cobertura da seleção virou praticamente 24 horas. Programas diários, lives pós-treinos, as redes sociais explodindo aquela declaração. Depois do 7-1, a opinião pública dá euforia ao caos em minutos. E se na Itália e na Espanha a mídia já pega pesado, aqui o terreno é bem mais embaixo. Sem contar que também há um choque de rotina. Na Europa, a pré-temporada dura um pouco mais de um mês. Na seleção, o Ancelotti terá só uns 5 dias em cada data FIFA. Fora isso, o clima nos CTs é diferente. O treino de manhã, churrasco depois do jogo, família aparecendo, costumes que não existem no Real Madrid. Manter a disciplina europeia sem matar esse jeito brasileiro vai exigir um jogo de cintura pro italiano. Para preencher as colunas, a CBF montou uma comissão mista. David Ancelotti e Paul Clement trazem um método europeu, enquanto analistas brasileiros servem de tradutores culturais, apontando nomes fora do radar. Foi assim que o zagueiro Alexandro do Lille, que anteriormente era catador de latinha e tem uma história de superação impressionante, ganhou chance e se saiu muito bem na estreia em Guayaquil. Prova de que a equipe olha além de somente Madrid e Londres, que são as principais ligas, né? As mais fortes. Eu acho muito importante ter essa mescla no grupo do Ancelotti entre jogadores do Brasileirão e jogadores da Europa, porque os jogadores do Brasileirão estão acostumados com o nosso jeitinho brasileiro, a nossa cultura, o que o povão gosta. E na Europa eles são acostumados com futebol bem jogado. E acho que esses jogadores que vêm da Europa, como, sei lá, o Vini Júnior, o Casemiro, eles têm muito a agregar para esse grupo e acrescentar não somente para a seleção, mas quando eles voltarem para os seus clubes também. O que também pode ser um impasse, né? Já que alguns podem estranhar um jeito de treino diferente que o Ancelotti possa adotar com eles, ou alguma coisa desse tipo. O Ancelotti vai ter que ser muito sábio para ter que equilibrar esse mix para evitar panelinhas ou, sei lá, grupos internos com ruídos ou problemas que já atrapalhou a seleção no passado. A estreia do Ancelotti em Guayaquil terminou num 0-0 cheio de sinais mistos. O italiano largou o losango ensaiado nos treinos e armou um 4-3-3, que virou um 4-1-4-1 sem a bola, com Casemiro sozinho à frente da zaga, o Gerson centralizado pela esquerda para acelerar a saída e o Bruno Guimarães como um interior mais agressivo. O Vinícius e o Estevão abertos para dar largura. A ideia era empurrar o Equador para os lados e roubar a bola logo na primeira transição, e no aspecto defensivo até que deu certo. O Brasil registrou um PPDA na casa dos 9, limitou o rival a 0,45 de chance de gol e só cedeu 2 chegadas realmente perigosas. A boa surpresa da noite foi o estreante Alexandro, que somou 3 cortes limpos, 5 ações defensivas bem-sucedidas e acertou 92% dos passes, mostrando que a comissão técnica acertou muito em trazer reforços. Porém, quando a conversa muda para o ataque, o retrato fica cinza. A equipe teve 61% de posse, mas essa bola não machucou em nada a seleção equatoriana. Criou apenas 0,67 de chances de gol, trocou passes em ritmo moroso e só 3 passes quebraram linhas no terço final. O Vinícius arriscou 7 dribles e venceu 3, o Estevão tentou 4 e acertou 1. Já o Richarlison tocou na bola 18 vezes em 90 minutos e não recebeu um passe que é dentro da área, e quando ele recebeu,
Isso é uma prova de que o centroavante ficou engessado entre os zagueiros equatorianos. Para piorar, até os 80 minutos o Brasil concentrava 63% das jogadas pelo lado esquerdo. Mesmo com o Estevão disponível pelo lado direito, a defesa equatoriana percebeu cedo o padrão e fechou o corredor sem esforço. Por mais que eu ache que o Vini tenha tido um bom jogo, ele poderia ter tido um jogo melhor se não fosse essa defesa do Equador. Mas o que eu fico me perguntando é, e se fosse uma defesa europeia? No pós-jogo, o Ancelotti culpou o gramado pesado e pouco tempo de treino pelo ritmo travado e elogiou a compactação defensiva. Ele não anunciou mudanças de esquema nem citou nomes para assumir o comando do ataque. Ele sabe que não tem muito tempo para encontrar soluções. O calendário aperta, o Paraguai e o Uruguai vêm aí e a torcida já fareja qualquer traço de favoritismo aos velhos conhecidos de Madrid. Se o treinador transformar essa posse estéril em infiltração rápida e provar que a meritocracia vale para todos, o empate em Guayaquil vai parecer tropeço didático. Se a criação continuar engessada, o alerta amarelo vira vermelho antes que o novo ciclo engrene. Os próximos compromissos contra Paraguai e Uruguai deixam à mostra vários pontos de atenção. O ataque ainda carece de criatividade interna. Se Ancelotti não achar logo um 9, um centroavante de fato, que prenda zagueiros, um jeito de trazer o Vini para as entrelinhas, o time vai continuar extremamente previsível. O treinador, durante esse ano, ouviu várias críticas no Real sobre dar tempo a jovens. Vemos que com o Estevão isso foi um pouco diferente, mas ainda a gente fica sem muita esperança de ver o Endrick ou o Rodrigo na seleção, já que ele deixou os dois de fora dessa primeira convocação. E a barreira do idioma, ela segue muito perigosa por mais que não pareça. Num jogo pegado, a gente explicar um ajuste em segundos corre o risco de virar um telefone sem fio. Por mais que ele realmente esteja aprendendo o idioma, esteja pegando o jeito, ainda vai levar um tempo para ele se acostumar. Soma tudo isso com o calendário exprimido, como eu já falei, com 5 dias de treino por data FIFA, as viagens a altitudes e um núcleo de jogadores acima dos 30 anos que precisam ser poupados. A margem de erro se reduz ainda mais se esses pontos não forem atacados de cara. A pressão externa e interna tende a explodir antes mesmo de a bola rolar. O Ancelotti começa um capítulo que o Brasil nunca viveu, um currículo de lenda, mas zero trajetória em seleções. Craques ele conhece de sobra, só que ainda está decifrando a alma verde-amarela. De cara vimos uma defesa bem postada, um ataque ainda amarrado e uma comissão esperta o bastante para pescar novos nomes como Alexandro. Faltam respostas sobre criação, entrosamento e, claro, como ele vai lidar com a pressão maluca que acompanha qualquer jogo da seleção. Por enquanto, tudo é promessa. O gramado, e só ele, vai dizer se essa mistura de disciplina europeia e ginga brasileira vira um samba de vitória ou mais um ensaio frustrado. Agora é com você. A aposta no Mister foi visão de futuro ou um risco calculado? Deixe aí nos comentários a sua sincera opinião e curte o vídeo se você gostou da análise. Esse é o Além dos 90 e até a próxima.